E ele pregou. Por isso nós estamos em continuidade aí. E assim vai ser com todos. Amém? Graças a Deus por tudo. Nós vamos colocar de pé para lermos a Bíblia Sagrada e voltarmos ao nosso estudo sobre casamento, divórcio. Eu quero ler São Mateus capítulo 19. E tanto para os irmãos na internet, como para os nossos ouvintes da Rádio Bandeirante, eles estão vendo como que nós, para eles já é uma escola também, de como que nós tratamos as coisas, né? Como eu disse, nós estamos indo bem, se não cuidarmos. É como a sua saúde, irmão. A sua saúde e a saúde das pessoas que estão no mundo. Se você não cuida, o que acontece com você? Você tem problema. E os do mundo, se não cuida, tem problema. As irmãs, os irmãos de qualquer outra igreja, se não cuidar da saúde, vai ter problema. E no espiritual é a mesma coisa. São Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 8. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Amém? Assentai-vos. Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Nós temos tratado deste assunto de maneira bem compassada, sem pressa, porque é um assunto muito importante para as nossas vidas, né? E este assunto, casamento e divórcio, de 21/2/65, depois dos selos. E nessa mensagem ele menciona os erros do passado, mas ele diz: agora os selos foram abertos. É diferente. Ele diz para nós aqui, no parágrafo 185, ele diz: deste modo agora, nós vemos o quadro todo disto revelando-se a nós. Foi mensagem com pilar de fogo. Ali está ela. É por isso que Deus não lhe permite ensinar, relacionando-se à queda da mulher. E nós já estudamos isso na escola passada. 1 Timóteo 2:9, 1 Coríntios 14:34. Não lhe permite fazer nada na igreja, exceto se sentar quietamente com a face velada. Agora, vocês conseguem ver porque eu tenho dito as coisas e feito as coisas que tenho feito, sabendo tudo isto em meu coração, irmãs. Eu sei, irmãs, eu sou. Você tem o seu lugar. Daqui um instante. E o maravilhoso
e o maravilhoso caráter que Deus pode moldar em você. Porém, estou somente tentando falar sobre o outro lado, para mostrar de onde você realmente procede, no princípio. Jesus nos disse para voltar ao princípio, isso é muito importante. Sabia que tudo tem um princípio. Tudo tem um princípio. Voltar ao princípio para descobrir isto. É isso que estamos fazendo. Agora, eu tenho que tocar aos pontos principais em muito disto. Espero que vocês entendam. E vocês que estarão ouvindo esta fita, que nós temos gravado em fita, nós temos em literatura, como está aqui, ouvindo a fita, espero que entendam. Simplesmente volte. Se não entendeu, volte. Volte a ler. Não, mas eu li. Estou há 30 anos na mensagem, eu tenho lido, mas você teve a revelação disso? Porque quando a pessoa tem a revelação, é quando aquilo é vivificado. Por que tem pessoas que, apesar de muito tempo na mensagem, volta e meia ainda está cortando ponta de cabelo, aparando isto, aparando aquilo, cortando de filhas, crianças. É um espírito, sai de um, pega no outro, na outra, na outra, na outra. Por quê? Porque aquilo não foi vivificado. Quando é vivificado, aquela escritura que Paulo disse para a mulher não cortar o cabelo, quando é vivificado, aquilo é encarnado na pessoa. A pessoa passa a ser aquele versículo. Você é uma carta escrita e lida. O seu cabelo, sem imposição nenhuma, quando aquilo é vivificado, você é aquilo que Paulo escreveu, mostrando para o mundo sem palavras. E a Bíblia inteira é assim. O dízimo, as ofertas, o cabelo, a roupa, a pintura, a frequência na igreja, o que é igreja, o que é a ordem da igreja, o que é pastor. Tem pessoa que não tem essa revelação do que é pastor, do que é sacerdote. Só sabe assim, falar e repetir. Se soubesse, não falaria certas coisas. Não falaria. Agora, Paulo tinha isso vivificado nele. Quando ele resistiu àqueles sacerdotes no dia dele lá, resistiu eles de maneira dura, alguém levantou e falou: escuta, você não sabe não, isso que você está falando do sumo sacerdote? E falou: eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Então, a coisa quando é vivificada faz parte de você, ninguém mais tira. Por que tem pessoa que entra na igreja, sai da igreja, batiza, vai embora e volta, e vai e volta? Por quê? Não foi vivificado ainda. Se é vivificado, a palavra vai se cumprir. Para quem iremos nós? O que é que vai nos separar do amor de Cristo? Separou aquela amizade. A amizade fraca. Separação é morte, gente. Morte quer dizer separação. Não foi vivificado aquilo. Vivificado, cada revelação, cada vivificação tem uma luz. Uma luz. Então, quando aquilo alumia, você vê, você toma e pronto. Por isso que os irmãos iam para as fornalhas. Por isso que os irmãos iam para os calabouços. Por isso que os irmãos enfrentavam os animais e coisas tais. Por quê? Eles não eram crentes aqui. Eles tinham a palavra vivificada aqui. E é isso que nós precisamos. Por isso que nós não estamos falando de amor divino por falar de amor divino. Como que nós estamos praticando isto? Aí é que está. Está em nós mesmos? O nosso amor é incondicional ou é condicional?
Eu amo. Amar quem gosta de você é fácil. Amar quem bendiz você é fácil. Mas amar quem te odeia, quem te maldiz. Aí que Jesus reconhece quando somos seus discípulos. Quando nos amamos uns aos outros. Amém? Então volte ao princípio. Porque as pessoas, elas dizem que eu sou inimigo de mulheres. Em outras mensagens dizem, eu sou odiadores de mulheres. Jezabel falava a mesma coisa do Elias, que ele era odiadores de mulheres. Agora, se eu prego a mesma mensagem, que tipo de conceito eu espero das mulheres do mundo? O mesmo. É o mesmo. Porque não se trata de letra, se trata de espírito. Sou inimigo de mulher. Isso está longe da verdade. Eu não sou. Eles chamam inimigo de mulher. Lembre-se, chamaram Paulo de inimigo de mulher. Uma mulher ministra não faz muito disse, você é como o velho Paulo. Tudo o que ele tinha a fazer era censurar nós, mulheres. Um santo de Deus, a quem foi permitido escrever a Bíblia, Paulo, o Novo Testamento, e discutir suas palavras, questionar a Paulo, como eu vi já mulheres questionar a Paulo de maneira descaridosa. Essa sim, da maneira que falou, blasfemou contra o Espírito Santo. Notem bem, ele disse, se um anjo do céu ensinar outra coisa além disto que falei, seja anátema, quanto mais alguma pregadora. Eles diziam que Elias era inimigo de mulher. Ele não era inimigo de mulheres genuínas. Ele simplesmente não gostava daquelas Jezabéis. Você sabe que o grau do espírito de Jezabel, você sabe que todo espírito tem um grau, né? Tanto no sentido do Espírito Santo, como no espírito erro. Quanto mais você amadurece, mais você entra em Cristo. Entra, no que é certo. E o outro entra no que é errado. Vai se aprofundando. Vai se aprofundando. Vai se aprofundando. Ele não gostava das Jezabéis. E é isto é assim. Então deve ser Deus que deve ser da mesma maneira, porque Ele é a palavra que vem aos profetas. Deste modo deve ser Deus da mesma maneira, de modo que veja, Ele conhece a criação original, e essa é a palavra-chave, ao princípio. Ele disse, ao princípio, eles eram profetas a quem a palavra vinha. Deus é Espírito. E ele precisa de um veículo na terra para se comunicar com a raça humana. E ele escolheu o humano. E a diferença de um profeta para mim é o ofício. E Deus pôs uns na igreja para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, doutores, ensinadores. É o ofício que tem a diferença, que faz a diferença. Então, quando Deus quer tratar com o povo, com uma geração, então Ele escolhe um homem, um só. Escolheu Moisés, escolheu Noé,
escolheu João Batista, escolheu Paulo e os demais mensageiros, até chegarmos nesta última era da igreja. Além dele escolher um mensageiro, ele vindicou ele sobrenaturalmente. Então o homem desta era é um profeta. E os demais que fazem parte desse ministério para carregar essa mensagem, não tem mensagem nenhuma. Nenhum pastor tem mensagem nenhuma. Nós somos mensageiro do mensageiro. Diga somente o que estão nas fitas. Diga somente o que está escrito. Não interprete nada. Esta é a nossa fidelidade. Isto cansa. Isso não dá popularidade. Isso tira a fama do pregador. Por isso que o profeta disse: se Deus chama você para pregar esse evangelho, vamos dizer, essa mensagem deste dia, a primeira coisa que Deus corta de você é a fama. Então, toda honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Tudo tem o seu lugar, né? Como eu disse, tudo tem o seu lugar, tem o reconhecimento, tem a hora para aquilo. A falta disto é ingratidão, o excesso disso é lambança. Os dois estão errados. É simples de ver isso, não é simples? Amém? Então vamos voltar aqui. E se isso é assim, então Deus deve ser Deus. No princípio, saltando. Eles eram profetas a quem a palavra vinha. E ele a fez para o homem. E não para a mulher. Ela. Você não tem uma mulher na Bíblia Sagrada que foi usada como mensageira do Evangelho. Mas tem interpretação. Ele diz, não, mas Ana foi profetisa. Ana foi profetisa, sim, verdade. Ela tinha um dom de profecia. Quem era o pastor dela? Quem era o pastor da igreja dela? Quem era o sacerdote? Eli. Não, mas tem a Débora. Qual igreja que Débora dirigiu? Ela era juíza. Era um cargo político no meio do povo. Não, mas nós temos as irmãs que foram ali de manhã ver o sepulcro e depois elas saíram ali anunciando que ele tinha ressuscitado. Sim, qual é o problema? Saíram levando recado. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Diz a Bíblia que tal irmã estava na igreja tal? Diz a Bíblia que tal irmã estava na igreja tal? Mencionou Paulo cartas, né, a meu filho na fé, ou a minha filha na fé, a irmã fulana? Carta a Tito, a Timóteo, né? Disse ele, por isso deixei em Creta, disse a Tito, para botar as coisas em ordem. Disse ele, tal irmã eu estabeleci como pastora, bispa de tal igreja? Não tem isso na Bíblia. Existe interpretação disto. Aí é que está. Vocês estão entendendo, meus irmãos e minhas irmãs? Um dia eu estava conversando com uma pessoa na Rádio Bandeirante. Falei para ele. Eu falei, eu tenho certeza que você é mais ouvido do que eu. Ah, não. O senhor é uma pessoa muito ouvida. Eu falei, não, você é mais ouvido do que eu. Tenho certeza que o meu programa é o menos ouvido da Rádio Bandeirante. Não, é. Porque não sou, é a minoria que quer ouvir o que eu estou falando. Eu tenho a plena certeza que eu estou falando para a minoria. E Jesus falou para a minoria. Ele não está do lado da maioria, ele está do lado da minoria. Por isso que disse pequeno rebanho. Por isso que quem sintoniza a nossa programação
quer ouvir mesmo, quer ir para o arrebatamento. E existe uma plataforma de lançamento, fazendo um quadro. A mulher será arrebatada da posição dela que Deus estabeleceu para ela. O homem será arrebatado da posição dele que Deus estabeleceu para ele. E a mensagem veio para posicionar-nos para o arrebatamento. Se aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Você crê que ele começou a boa obra? Então ele aperfeiçoará. Tá, mas ele vai aperfeiçoar de que jeito? Vai descer um querubim? Vai descer um serafim? Vai descer um anjo batendo asa? Por que disse o profeta? O pastor é a boia da caixa d'água. Por que disse o profeta? Que a igreja não vai além da fé do seu pastor. Igreja aperfeiçoada é só através de pastor aperfeiçoado. Aí é que está a responsabilidade. Se o pastor não é aperfeiçoado, como é que a igreja não vai além da fé dele? Viu só o peso? Peso disso? Por isso que se você estiver comprometido com isso, pregando isto, ensinando isto, apacentando com isto, então ele nos levará até onde nós temos que chegar. Amém? Agora, é para o homem, não para ela. Veja, no original, ele fez para o homem, não para ela. Você sabia disto? A mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher. Quantos sabiam disto? Vejam, a Bíblia ensina isto. Muito bem, foi-lhe dado um lugar no homem, antes da queda, igual sobre toda a criação. Porém, após a queda, agora aqui nós mencionamos o assunto. Porém, após a queda, ele era seu dominador. Ele tem de guardar silêncio. Ela tem que guardar silêncio em todos os assuntos. Agora, depois que o princípio original terminou, Jesus disse, mas no princípio não foi assim. E nós estamos crendo numa mensagem para nos levar de volta ao original. Ficamos de pé. Senhor Jesus Cristo, nós estamos agradecidos ao Senhor por mais esse tempo que o Senhor nos deu para nos reunirmos e ouvir a sua palavra. Abençoe, Senhor, os nossos corações. Cura, liberta cada pessoa enferma aqui em Bauru, pelo rádio, através da internet. Ó Deus, os que comunicaram, aqueles que não comunicaram, que o Senhor continue abençoando, consolando os seus corações, revelando esta palavra. Aqueles que ainda não foram salvos, aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, que eles possam simplesmente aceitar. Aqueles que porventura estão descentralizados com a palavra, que a palavra possa centralizá-los. Senhor, abençoe nosso retorno, abençoe a tarde que temos, o culto à noite. Entregamos tudo em suas mãos, para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Vire para o seu irmão, sua irmã, diga a Deus que te abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo, né? Os irmãos que não pegaram as mensagens que veio da voz de Deus, então lembre de pegar, viu? Deus abençoe ainda vocês pela internet. A irmã Nilceia, irmão Ian, Mansara em Genebra, na Suíça, né? E eles mandam um recado também. Deus abençoe. Sentimos pela mãe e pela tia do Senhor. Que Deus conforte toda a família. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Irmão Ian e irmã Nilceia, né? Lá em Genebra, na Suíça. Deus abençoe. Irmão Duarte e família em Bastos. Irmão Salvador, irmã Neuza em Piraju. Irmão Ayrton, irmã Vera Meneguim, Cornélio Procópio. Irmã Maria e Vitor
Barzali, em Fazenda Lagoa Verde, em Casa Branca, São Paulo. Deus abençoe a todos. Nosso abraço.